Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, o macro e o microcosmo. Criou todas as coisas unicamente pela Tua Palavra. O Deus verdadeiro não amassou barro para fazer o homem, não. Ele ordenou, faça-se o homem, e o homem foi feito. Colocou no homem o macho e a fêmea, e abençoou. Damos graças a Ele por estarmos aqui para gravar o nosso Evangelho, o nosso estudo do Evangelho no Lar, de número 26, 26º. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vai a Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos gravar o último item desse capítulo, que é o limite da reencarnação. O último Evangelho, número 25, é reencarnação na Bíblia. Se você não assistiu, assiste. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de anotar aí, cadastrar no nosso grupo. Nos ajuda a propagar essa doutrina. Nós não somos uma nova religião. Não somos uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. Porque o Mestre Jesus nos orientou. Primeira Epístola de João. E escreve João assim, diz aquele que estava desde o princípio deste mundo, Jesus de Nazaré. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que está com Deus, mas que tenha preconceito de qualquer irmão, por menor que seja, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele ainda está nas trevas. Portanto, você, meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, se você tem preconceito, lembra que o Senhor Jesus taxa vocês como nas trevas. Então, vamos estudar o Evangelho. Estuda conosco. Estuda os nossos estudos. Convidamos que o nosso trabalho, nós somos um pequeno beija-flor. Nós não podemos apagar o incêndio, mas nós fazemos a nossa parte. A nossa meta é unificar as religiões, é unir o mundo. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história da humanidade. E eles não irão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré, ele já nos avisou. Reino dividido não subsistirá. Por isso, nós fazemos esse estudo. Você, em qualquer parte do planeta Terra, em qualquer país, onde você possa estar assistindo o nosso estudo do Evangelho no Lar, por favor, comunica conosco, manda uma mensagem pelo Facebook, faz um comentário aí no YouTube, no Facebook, e nós responderemos, faça pergunta, nós responderemos no próximo vídeo, tá bom? Então, estamos começando, em nome do Senhor Jesus, mais um estudo do Evangelho no Lar. Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai,
sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, o pão no Espírito que refrigera a alma. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, as nossas imperfeições. Ensina-nos a perdoar os detratores, aquele que nos persegue, nos calunia, nos humilha com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso? Porque nós procuramos te servir, andar na tua palavra, obedecer os teus ensinamentos e não damos ouvido a ele. Por isso eles nos perseguem. Senhor Jesus, segura na nossa mão e nos abençoe, mas abençoe ele também. Porque ele faz isso por não conhecer a tua verdade, que amor é incondicional. O teu evangelho de amor é que nada existe fora deste amor. Nós pregamos esse evangelho sem ódio, sem preconceito, sem ameaça, sem terrorismo, porque o evangelho é amor e nada existe fora deste amor. Senhor, abençoe esta condução, abençoe este lar, este aparelho, que esse nosso irmão, que essa nossa irmã está nos ouvindo. Fluidifica esta água. Certamente há pessoas que já nos conhecem, já antes de abrir, já coloca uma garrafinha de água para ser fluidificada. A equipe espiritual vai colocar o antídoto necessário para você ou para alguém que você vai dar essa água fluidificada. Coloca um pouco dessa água na água que você vai irrigar as suas plantas, as suas flores. Sabe aquelas flores que estão raquíticas por causa dos mal orados, né? Porque tem gente que ora para um pé de pimenta e ele seca. Então, água ele com a água fluidificada. O animaizinho que está, você percebe que está com depressão, está meio revoltado, coloca um pouquinho dessa água no bebedor de água dele. Se tem alguém enfermo, dá um pouco dessa água para ele tomar. Coloca na garrafa de água, na geladeira. Tem gente que fala que não pode colocar água fluidificada na geladeira. Isso é misticismo, viu, meu irmão? E quem mora no lugar onde tudo é gelado, como é que faz? Vai esquentar a água? É isso daí. Em nome do Senhor Jesus, damos por iniciado o estudo do Evangelho no Lar, capítulo 4, ninguém vai a Deus senão nascer de novo. Hoje nós estamos gravando o número 26, que é limite da reencarnação. Mas, primeiramente, nós vamos apresentar uma das nossas músicas. Nós temos 23 músicas. Se você se interessar em ouvir as nossas músicas, é você entrar Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, música. Nós temos 23 músicas que no futuro, se nós conseguirmos um diretor para que nós fazemos uma matriz para gravar pendrive, né? Para quando nós fazemos palestras musicais, né? Então nós vender alguma unidade. E com este dinheiro, nós fazemos uma poupança para comprar o nosso terreno, para comprar a nossa casa, aonde nós vamos praticar a fraternidade, trabalhar para ajudar os nossos irmãos nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. A música que nós vamos cantar é Pai Nosso. Nosso Pai está no céu,
o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no plano espiritual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguirmos o caminho do amor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguirmos o caminho do amor. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, na hora da provação, dá-nos força, ó Senhor. O nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor, pão espiritual para seguir o caminho do amor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguir o caminho do amor, para seguir o caminho do amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Você aí, em qualquer lugar deste planeta Terra, que está nos ouvindo, por favor, comunica conosco, fala o teu nome. E nós anunciaremos o seu nome, falamos de você. Aonde você está falando, onde você está, o nome da sua cidade. Os nossos irmãos da Itália, nós sabemos que tem 30 seguidores nossos na Itália. Você aí, na Itália, que nos ouve, fala o nome da sua cidade, aonde você está falando, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Colômbia, em Bogotá, nós sabemos que o nosso irmão é de Bogotá, e as nossas irmãs lá da Bolívia, nossa irmã Chile, e a nossa irmã Yasmin, é de Santa Cruz de la Sierra. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vós, onde vocês estiverem. Nossos irmãos de vários estados no Brasil, nós temos vários estados. Não vou falar os estados porque eu vou esquecer algum, aí não fica bem, né? Mas o estado que mais comunica conosco é Mato Grosso do Sul e a Bahia, estado de São Paulo, é lógico. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, o Evangelho no Lar, estudo do Evangelho no Lar. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Lembrando que esse capítulo, para você que tem a Bíblia aí, vai lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que é a comunicação, o contato que Nicodemos vem fazer com Jesus. Capítulo 3 do evangelista João. Está lá.
Jesus é que disse, ninguém poderá ir a Deus se não nascer de novo. Portanto, a necessidade de nascer de novo. Nós estamos já no último item, que é o limite da reencarnação. O limite e o prazo, o quanto tempo o espírito. Porque quando nós estamos no corpo, nós somos alma encarnada. O espírito está encarnado no corpo. Este corpo que vai morrer uma vez só. Lembrando você que o corpo não reencarna. Quem reencarna é o que está falando. Essa é sabedoria, é o espírito. Porque lá está escrito, leia, minha irmã, presta bem atenção na leitura. Paulo escreve assim, ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois o juízo. O juízo de quem? Porque o homem não precisa ser julgado, ele já foi julgado. Ele vai morrer. Ele vai, é pó e pó voltará, porque ele é pó e pó voltará. Mas o espírito voltará para o Criador, para o mundo espiritual. O mundo espiritual é a erraticidade que nós chamamos. O espírito, quando sai do corpo, ele se torna espírito. Ele volta para a erraticidade porque ele não tem mais corpo. Então ele vai para o mundo espiritual. O que aconteceu com Jesus? Jesus não foi embora. Jesus apenas atravessou o portal do mundo espiritual. Está entre nós. Ele falou várias vezes. O reino de Deus está entre vós. Deus está dentro de vós. Deus está em todo lugar. Você compreende? Então, quando nós falamos de limite, porque tem uns espiritualistas que pega que o máximo é 400 reencarnações. Isso não é verdade. Por isso, o Hitler disse, limite de reencarnação. A reencarnação não tem limite. Mas qual é o prazo de um espírito encarnar? Desencarnou, quando está vivo, ele sabe que ele vai morrer. Encarnou, ele sabe que ele vai ter que um dia reencarnar. Qual é o tempo? Então, o nosso irmão Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual é o tempo de uma reencarnação para outra? O Espírito da Verdade responde a Allan Kardec, um momento, ou centenas de milhares de anos. Um momento. O Espírito pode desencarnar e imediatamente reencarnar novamente. No caso de aborto, por exemplo, o espírito pode se desencarnar no feto e depois, poucos dias ou poucos momentos depois, reencarnar novamente. Ele pode fazer isso. Ele está já em estágio de reencarnação. Agora, quando fala centenas de milhares de anos, então vamos fazer a conta. Centenas de milhares de anos dá 1 milhão de anos. Mas pode ficar muito mais. Só que Kardec pergunta, mas o espírito pode ficar o tempo todo no mundo espiritual? Porque estando no mundo espiritual a gente não erra, né, meu? A gente só erra quando estamos na terra, no corpo. No choque da matéria é que nós fazemos besteira. Aí o espírito fala, não tem condição. Se você pode ficar 1 milhão de anos no mundo espiritual, estudando. Você vai aprender teoricamente a mesma coisa. A Terra, minha irmã, é uma cópia muito fragilizada do plano espiritual. O plano espiritual é a faculdade. Aqui na Terra, você faz a faculdade, por exemplo, faculdade de um cirurgião. Quando você termina a faculdade, o que o médico tem que fazer? Ele tem que fazer residência, ele tem que fazer residência para aprender a fazer a cirurgia. Ele tem que aprender na prática, porque na faculdade é na teoria. O mundo espiritual é a mesma coisa. Você estuda lá 20, 30 anos uma matéria que você vai vir fazer na prática quando você encarnar na Terra.
Então o espírito ele pode ficar 1 milhão de anos na erraticidade. Mas ele sabe, ele tem certeza da consciência dele. Que um dia ele vai ter que reencarnar. Ele não pode ficar o tempo todo no mundo espiritual, ele tem que reencarnar. A mesma semelhança quando nós estamos no corpo físico, nós nascemos, começamos a ter a consciência da razão, nós já sabemos que nós vamos morrer. Por isso aquele desespero de não querer morrer. O medo de morrer é por não conhecer a verdade, por não saber o desconhecido. Você não sabe, porque as religiões, ela não explica, ela complica tudo. E não procura explicar aquilo que nós explicamos. A religião e a política, quanto menos você entender, é melhor para eles te manipularem. Aí então, o espírito, por que o espírito às vezes demora para reencarnar? Nós temos o caso de um espírito do memória do suicida. Ele fica 50 anos no mundo espiritual. Porque ele estava com medo de reencarnar. É o medo da morte e o medo de reencarnar também. Sabe por quê? Porque ele se suicidou porque ficou cego. Então fugiu da prova. Fugiu da luta. Mas ele tinha uma prova. Quando ele encarnou, ele programou que no tempo certo ele ia ficar cego. O que aconteceu comigo? Eu sou cego, sou deficiente visual. Eu posso olhar diretamente para o sol que eu não vejo ele. Para você ter uma ideia. Eu era para me reencarnar cego de nascença. Mas no mundo espiritual, aquilo que nós falamos, Deus não perdoa, mas Ele também não condena. O mundo espiritual é semelhante a uma boa firma de negócio, de empréstimo, um banco bom. Você faz uma dívida. Então chega um tempo que você não consegue mais pagar aquela dívida. Então você vai no banco, renegocia aquela dívida com parcela mais menor, mais pequena, paga juros, então você continua pagando. Você não deixa de pagar, você não perde aquela coisa. Assim é a reencarnação. Você compreende, irmão? Eu tinha um plano, a minha programação era nascer cego. Ser cego de nascença. Já nascia cego. Mas aí eu fiz, na reencarnação, eu fiz uma negociata, né? Então eu combinei ao plano espiritual. Ele disse, ó, nós temos uma missão para fazer na Terra. Então se você fazer essa missão, você vai ficar, enxergar normal até você tiver condição de fazer essa missão. Depois você fica cego. Você percebe? Eu não deixei de ficar cego. Por isso que quando alguns irmãos evangélicos, porque só os irmãos evangélicos que fazem isso, né? Quando eu chego, vou visitar a igreja deles, ou ele vem conversar comigo, ou às vezes eu estou fazendo caminhada na garagem, né? Um irmão chega, irmão, Deus está mandando orar para você que vai abrir os teus olhos. Aí eu penso, mas quem falou para ele que eu quero enxergar? Eu sei que eu não vou enxergar. Também não se preocupe. Quando eu fiquei cego, eu me procurei aprender a viver dessa maneira. Porque quando o problema vem, meu irmão, se você tem uma dificuldade, você tem um problema, não fica procurando por quê, a quem foi que lhe deu assim, esse problema, essa dificuldade. Procura como resolver esse problema. Porque o problema é a apostila, é a prova. Você não estuda, depois você não faz a prova no Enem para você ir para a faculdade, você tem que fazer o Enem. Antigamente a gente estudava e chegava no fim do ano, a gente fazia uma prova para ver se passava de ano. Se não passasse na prova, voltava a frequentar aquela série o outro ano, o ano inteiro novamente. É assim que é a reencarnação. Então o espírito estando, ele não é espírito com algum conhecimento. O espírito
que vai para o plano espiritual, não tem nenhum conhecimento, ele não tem essa liberdade. Ele pode ir para o umbral, depois do umbral ele é levado para uma colônia espiritual, lá ele faz estudo. O espírito, quando desencarna, conhecendo a verdade, tendo consciência da doutrina do Evangelho de Jesus, da doutrina da terceira revelação, você vai para o plano espiritual, você pode visitar na galáxia trilhões de bilhares de galáxias e de mundos habitáveis. A ciência tem certeza que não existe mundo habitável, mas todo mundo, segundo os espíritos, é habitável. Por exemplo, se eu desencarnar, eu quiser visitar o planeta Júpiter, eu vou. Se eu quiser visitar Vênus, eu vou. É só você ler, se quiser ler livro, vai lá no livro psicografado por Chico Xavier, um livro da mãe dele, a Maria João de Deus, que chama Carta de uma Morta. Ela explica isso daí, ela vai visitar esses países, esse mundo que ela tinha curiosidade. Ah, mas como é que você vai, como é que o espírito vai viver no planeta Mata? Lá é outra dimensão, lá é outra atmosfera. Quando nós vamos para um mundo diferente do planeta Terra, automaticamente, ao entrar na esfera daquele planeta, nós trocamos o perispírito com o fluido universal daquele planeta. Quando nós voltamos para a Terra, nós voltamos a ter o nosso perispírito. Então, cada planeta tem que ter um espírito. Tem que ter, porque tem planeta que tem 400 graus de temperatura. Tem planeta que tem 800 graus negativo. Então precisa ter um perispírito concernente a esse mundo. É assim que funciona. Nós, porém, vamos reencarnar, antes de reencarnar, nós podemos visitar outro mundo. Então, cadê que pergunta? O espírito que está na Terra pode ter vivido em outro mundo? Pode. O espírito, sim. Tem espírito que está vivendo na Terra pela primeira vez? O espírito da verdade, sim. Existe espírito que está hoje na Terra que viveu muitas vidas, muitas encarnações em outro planeta, que é semelhante à Terra. E ele então visitou a Terra, sentiu que na Terra ele tinha probabilidade de evoluir, então ele pediu para nascer na Terra. Nasceu. Mas pode saber quando o Espírito está pela primeira vez? O Espírito da verdade, para quê? Isso não tem eficiência nenhuma. Que diferença faz? Não é? Mas, e se eu quiser encarnar em outro planeta? Se for semelhante à vibração da Terra, eu posso. Aí eu reencarno lá, eu vou para o plano espiritual, para a colônia espiritual de lá, me preparo e reencarno com o perispírito daquele local, daquele planeta. E também posso ir visitar esses planetas, esses mundos mais avançados, para ver como é que funciona. Eu já visitei em desdobramento, né? Vivo ainda, porque quando está desencarnado você pode ir a quando você quiser. Se você tiver permissão, é claro. E não pode ser um mundo muito avançado. Nós podemos ir para um mundo bem atrasado, mas muito avançado nós não podemos ir. Nós temos que ter um limite. Então, eu fui no mundo, que era uma maravilha. Quando eu cheguei lá, falei, não quero voltar mais, vou ficar por aqui. Tudo era felicidade e eu fazia parte de tudo. Aí, então, quando eu perguntei, eu disse para o amigo, porque nós nunca estamos só. Tem na internet que as pessoas falam que o desdobramento, a viagem astral é perigoso. Isso é mentira, viu, meu irmão? Nós nunca saímos do corpo e vamos fazer viagem astral, vamos para qualquer lugar, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor Jesus nos disse, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias da vossa vida.
Possa ser que você vai para uma dimensão espiritual, Jesus não está com você, mas o emissário dele está ao seu lado, representando ele. É o embaixador dele. Então, quando eu estava naquele mundo feliz, tudo era feliz, até a respiração era feliz. Eu disse, eu não vou embora mais não, vou ficar aqui. Aí o amigo disse, não, você veio aqui só para visitar. Porque é o seguinte, se você fazer andar no correto, andar na luz, quando você desencarnar, se você tiver condição, você vem reencarnar nesse planeta. Mas você precisa conquistar. Não é por acaso, não é jogado como laranja. Não é porque você é filho do rei que você vai morar no palácio, não, meu irmão. No mundo espiritual você tem que conquistar. Não tem jeitinho brasileiro não, viu? Então quando eu ia perguntar para ele, eu disse para ele, aqui não é o planeta Terra. Ele falou, claro que não. Aí eu ia perguntar para ele qual é o planeta, e eu acordei no corpo. Aí eu falei, por que ele fez isso? Porque é o seguinte, vou te explicar para você. No mundo espiritual não se usa a palavra, é por telepatia. Quando eu perguntei para ele eu perguntei, aqui não é o planeta Terra. Então eu pensei em perguntar para ele, qual é o nome desse planeta? E que planeta é esse? Ele me trouxe para a Terra. Porque se ele entrasse na minha mente, eu ia saber, porque eu conectava com ele, eu ia saber o nome do planeta, porque o nome do planeta estava na mente dele. Então, antes de eu pensar, ele me trouxe de volta. É assim que o Espírito faz. Por isso que eu tenho um amigo que chama Espírito é o Sebastião dos Reis. Ele chama o Espírito de o ligeirinho. Porque ele fala que o Espírito obsessor, ele tira você do corpo e joga você numa dimensão de treva. Lá você pode clamar, você pode. Não adianta. Aí ele disse, como é que eu faço? Eu falei, você tem que orar antes de você dormir. Minha irmã, tem pessoas que assistem filme de terror, filme de violência antes de dormir, vai deitar, aquilo está na mente. Você vai para aquela dimensão, está na sua mente. Você assiste um filme de terror, de violência, quando você dorme, a mente continua naquela vibração. Então leia um trecho de um livro de autoajuda, se possível o Evangelho, faça uma oração, pede ao bom Espírito de luz que te acompanha você. Você vai ver como sonhos maravilhosos você vai ter. Porque nós somos o que nós pensamos. Temos cuidado no que pensamos. Aí a pessoa fala, mas e aquelas pessoas que nascem doentes? É, porque o irmão que eu estava falando lá da memória do suicídio, ele ficou 50 anos lá enrolando, porque os irmãos ele falaram, olha, eu quero reencarnar, irmão, só que tem uma coisa, agora você vai reencarnar cego. Você vai ser cego de nascença. Mas ele se suicidou por causa da cegueira. Então não tem escapatória. Minha irmã, cuidado do que você pensa, cuidado da semente que você semeia. A semeadura é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Lembra que Jesus disse a Pedro, Pedro, embainha a sua espada, porque quem com a espada ferir, com ela será ferida. Meu irmão, é a lei do talion, olho por olho, dente por dente. Tenha cuidado. Vamos procurar estudar o Evangelho. Vamos andar no Evangelho. Lembra que quando nós falamos, para você, irmão católico, para você, irmão evangélico, examinar, ler o Evangelho, por que vocês distorcem a palavra? Por que a igreja não aceita o que está escrito? Por que a igreja não assiste os ensinamentos de Deus e está sempre distorcendo? Simplesmente, a pergunta nossa é por que vocês fazem isso? O Senhor Jesus fala o tempo todo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Os nossos irmãos evangélicos protestantes, o evangélico protestante, meus irmãos evangélicos protestantes, vocês, nenhuma fé vocês têm. Porque vocês seguem 4 dogmas.
esses 4 dogmas não é seu, vocês não criou esse dogma. Vocês não achou esse dogma no Evangelho. Esse dogma é da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica tem 5 dogmas. O 5º é a idolatria. Vocês não têm a idolatria. Mas você não adora ídolo feito pela mão do homem, você adora o pastor, o ladrão, o lobo vestido de ovelha. É, porque os irmãos falam assim, o meu pastor. Vai lá no Salmo 23, o que está escrito, o Senhor é o meu pastor, não o homem. Capítulo 10 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala, o homem é lobo vestido de ovelha. Eu sou o único pastor, porque eu dei a vida pelas ovelhas. Eu sou o único. Ninguém vai a Deus senão através do Evangelho. A igreja prega que o batismo, a Santa Ceia, o pagadinho, você fica salvo. Minha irmã, você pode fazer todas essas coisas. Lembra dos sacerdotes, dos fariseus da Bíblia. Porque quando está escrito no Evangelho, o fariseu, os tradutores não traduzem direito. No tempo de Jesus tinha 2 fariseus. Pronto, agora esqueci. Os fariseus, né? Que os fariseus tinham saduceu. Era 2, fariseu e saduceu. Seria hoje o católico e o espírita. Porque os saduceus saíram do fariseu. O católico saiu, o evangélico saiu do catolicismo. Mas só que a igreja não saiu deles. Eles continuam, meu irmão. O céu, inferno eterno. O céu único. A Santíssima Trindade da igreja. Satanás. É criação da igreja. Isso não é verdade. Inferno, o eterno, o Senhor Jesus fala na parábola das bodas de prata, as bodas de ouro. O espírito que for atirado nas trevas exterior, ele não vai sair de lá enquanto não pagar o último cêntimo, o último centavo. Ele não vai sair de lá. Ele não sabe, porque a lei é justa. Mas o dia que ele pagar o último centavo, ele sai. É o que acontece com os nossos irmãos que desencarnam, vão para o grau. Eles ficam lá até pagar o último centavo. A hora que paga, os bons samaritanos vão lá e recolhem ele para a colônia espiritual. Pode ser o nosso lar, pode ser outro. Existem 58, mais ou menos, 58 colônias espirituais, fora os hospitais, pronto-socorro que existem. Existem mais de 100. Você compreende? O inferno, o céu único. É só você ler 14 do Evangelho de João. O Senhor Jesus fala declarado, na casa do Pai há muitas moradas. Qual é a casa do Pai? É o universo. É os mundos. Por que as igrejas falam que não existe vida em outros mundos? Por acaso Jesus não sabia disso? Jesus garante que há muitas casas. Existe não só esse que nós vemos com o olho da carne, existe as dimensões espirituais. Existem mundos paralelos, infinito à nossa mente. Deus é infinito. A sabedoria suprema, a causa primeira de todas as coisas. O homem, quando quer se colocar na frente de Deus, corrigir as coisas de Deus, ele nem tem ideia do que está fazendo. Não tem nem ideia do que está fazendo. Tem pastores, tem pregadores evangélicos, sacerdotes, que passam o tempo todo pregando a Satanás, uma figura que não existe, foi criado pela igreja. Por que a igreja criou Satanás? Para colocar a culpa nele, para ameaçar, para fazer terrorismo, porque os religiosos não servem a Deus e a religião por amor, não. Serve por medo, por ameaça. Você compreende? É uma artimanha da política. Por isso que quando no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz para o imperador romano, quando ele pergunta, você é rei? E o Senhor Jesus responde, sim, eu sou rei.
Só que o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, do mundo da igreja e do mundo político. Porque você compreende? Meu irmão, você que prega o tempo todo que Jesus vai voltar. Meu irmão, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu via o Zaru da Legião da Boa Vontade pregar Jesus está voltando. Hoje vou fazer 81 anos, ele não voltou ainda. Por que em vez de você pregar, ficar pegando, fazendo live, fazendo pregação de meia hora, de 40 minutos sobre a volta de Jesus? Meu irmão, você tem que pregar para você encontrar com ele. É nós que vamos encontrar com ele. É a mesma coisa quando o irmão chega para você e diz, você precisa aceitar Jesus. Pergunta para ele onde é que está escrito isso no Evangelho de Jesus. Não está escrito. Tá, ao contrário, a igreja está sempre na contramão. Capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala declarado. Está escrito lá. Leia aí, meu irmão. Você que decora o versículo, o capítulo e não sabe o que está escrito. Jesus fala decorado no capítulo 15. Pensai vós que vocês me escolheram, eu que escolhi vocês. Porque ninguém veio a mim se o Pai não enviar. Como é que você tem que aceitar Jesus? Hein? A igreja fala que vai morrer, vai dormir no túmulo até Jesus voltar. Eclesiastes 12, versículo 6, a palavra fala. Morre o corpo, vai para o pó, porque pó e ao pó voltará, mas o espírito retorna para Deus, para o Criador, para o mundo espiritual. Como é que o espírito vai dormir no túmulo, minha irmã? Por que distorcer a palavra da verdade? A reencarnação não existe. Por que não existe? Porque a Igreja Católica tirou? Leia aí, entra na internet, procura aí, ano 552, foi a rainha Teodora, a mulher do imperador Constantino, que obrigou a Igreja Católica a tirar o ensinamento da reencarnação, porque a Igreja Católica tirou, ela deixou de existir. A reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade, porque sem a reencarnação, Deus e Jesus ficam sozinhos no céu. Não tem possibilidade de uma vida, uma encarnação só, nós entrarmos no reino do céu. Não adianta você dizer, é só levantar Jesus e batizar para alguém, porque isso é mentira. Isso é coisa da igreja. Jesus não disse isso. Jesus disse, os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Fora da caridade não há salvação mesmo. Não disse que o evangelho, que o batismo, que a ceia, pagadismo salva, não. Isso é criação da igreja. O Senhor Jesus, Paulo, ele nos alerta, nos adverte. Fora da caridade não há salvação. É só você ler Paulo, capítulo 3 de 1 Coríntios. Paulo diz, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. A igreja fala que a vida é o batismo. Quando você batiza, você não muda de vida, você muda de religião. Porque se você batiza numa igreja, você passar para outra igreja, você tem que batizar novamente. Então é uma prova contundente que você batiza para mudar de igreja, não de vida. A vida é do ventre da mãe ao túmulo. Então é melhor você raciocinar isso. Você compreende, meu irmão? Outra coisa, se você acredita na reencarnação, ela existe. Se você não acredita nela, ela vai existir, porque é uma lei de Deus. É a mesma coisa, a igreja pegou durante 600 anos, e tem gente hoje. Eu tenho um amigo que é católico, ele garante que a Terra é quadrada. Ele tem certeza, ele fala que não acredita, ele tem certeza. Nós estamos no século XXI. Já estamos um quarto do primeiro centenário do terceiro milênio. Tem gente que acredita que a Terra é quadrada. A Terra ficou quadrada porque a igreja pregou? Não ficou. Continua redonda até o dia de hoje. Deus abençoe a todos. Não esquecendo, se você tiver alguma opinião melhor do que a nossa, se você tem algum questionamento, fala, manda uma mensagem para nós, escreva para nós. Ou coloca a mensagem aí, faz um comentário, nós responderemos no próximo Evangelho no Lar, o de número 27.
Aí nós vamos começar o capítulo 5, viu? Então vamos agradecer a Deus. Eterno Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós abrimos este Evangelho. E em seu nome nós estamos fechando novamente, terminando. Senhor, entra dentro deste lar, dentro dessa condução, aí no sítio, na fazenda, aonde essa pessoa nos ouve. Senhor, se houver aí alguma entidade, algum espírito que não forem convidado, que está aí se escondendo, que a vossa luz, a luz dessa equipe espiritual, possa envolvê-lo, esse nosso irmão, e levar ele para um pronto socorro, para que ele possa receber o tratamento necessário. Porque o verdadeiro cristão evangélico não expulsa ninguém não, viu, meu irmão? Deus não perdoa, mas também não condena. Todo espírito, por mais terrível que seja, ele tem condição de um dia se arrepender. Pode levar 1 milhão de anos, mas um dia ele se arrepende e retorna. É o filho pródigo retornando ao Pai. Só Satanás não se arrepende, não se converte, porque não é criatura de Deus, foi a igreja que criou. Se você estudar a doutrina dos espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Satanás, o demônio que a igreja prega, existe? O Espírito da Verdade fala não, ele não existe. Porque se ele existisse, ele tinha a oportunidade de se arrepender e tornar um espírito de luz. Estuda a doutrina dos espíritos. Senhor, se houver espírito de enfermidade, que ele seja levado para o hospital. Porque não existe corpo enfermo, existe espírito enfermo. A depressão. Esse é nosso irmão, essa é nossa irmã que está pensando em suicídio. Meu irmão, não faça essa besteira. Porque você não morre. Você vai matar o corpo. Mas você vai voltar, vai ficar mais vivo do que nunca. Aí você vai ter 2 problemas. O problema que você levou contigo, que está na mente, né? Você é o que você pensa. E depois você vai ter ainda o segundo problema, que é o assassinato deste corpo. Você transgrediu este corpo, que foi emprestado. Você vai ter que reencarnar com sequela desse suicídio para devolver o corpo que você destruiu. Lembra? A justiça de Deus é verdadeira, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Lembra que Jesus disse: aquele que com a espada ferir, com ela será ferida. Senhor Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, envia-nos os trabalhadores da última hora. Nós precisamos, aquele que tem a tecnologia do futuro, que tem o conhecimento da internet, a ciência, a filosofia, a espiritualidade, o verdadeiro evangelho. Por que o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho não tem ódio, não tem perseguição, não tem terrorismo, não tem ameaça. Porque os nossos irmãos religiosos ficam nos ameaçando para nós seguir a igreja. Porque os religiosos seguem a Deus e a igreja não por amor, mas por medo, por ameaça. Deus é amor, meu irmão. Nada existe fora deste amor. Venha estudar conosco. Escreva para nós. Se você tem probabilidade de comunicar quando está conosco, nós somos aqui do Jardim Novo Horizonte, Carapicuíba, estado de São Paulo, é grande São Paulo. Venha nos conhecer. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.